São Miguel Arcanjo, protegei-nos, combate, sorridos com o vosso escudo, contra as maldades e ciladas do demônio. Socorro por Deus, muito santíssimo de bendito, vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, que assim seja. Boa tarde, turma. Boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Renato, faço parte do Ministério de Pregação aqui do nosso grupo, Marcelinho. Queria que a gente começasse, todos vocês ficando de pé. Gostar mais? Eu queria que vocês começassem repetindo essas palavras que eu vou dizer aqui. Mas é para repetir com força, com vontade, viu? Batendo no peito, assim, com garra mesmo, tá bom? Hoje, 6 de outubro de 2012, eu, Renato, proclamo para todo mundo que o Espírito Santo de Deus que habita em mim, me envolve com a força do Altíssimo e me protege. Vocês vão colocar a mão esquerda assim perto do coração e vão levantar a direita assim. Vamos repetir. Hoje, 6 de outubro de 2012, eu, Renato, proclamo para todo mundo que o Espírito Santo de Deus que habita em mim me envolve com a força do Altíssimo e me protege. Amém. Podemos? Pessoal, já foi falado algumas vezes, eu vou repetir o rito dessa tarde de hoje para vocês. Descerá sobre ti o Espírito Santo e a força do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo e a força do Altíssimo te envolverá. Turma, esse envolver que o Espírito Santo faz em nós não é simplesmente como se fosse uma bolha ao nosso redor. Por exemplo, aquelas pessoas que infelizmente estão envolvidas no mundo das drogas, elas não simplesmente, vamos dizer, usam a sua droga, elas também andam com pessoas que têm às vezes os mesmos vícios. Elas frequentam lugares onde essas situações acontecem. Muitas das suas ações são voltadas, vamos dizer assim, conduzidas pela sua vontade de usar droga. Sua vida inteira se torna transformada pela droga. Os componentes químicos se adentram ao corpo dela, ficam durante vários dias no seu sangue, ou seja, a vida dela toda é transformada. Da mesma forma como o Espírito Santo de Deus nos envolve. E olha que grandiosidade, a força do Altíssimo, a força do próprio Deus em nós, a força do próprio Deus em nós, para fortalecer mais essa nossa palavra, eu queria que vocês pegassem o Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 28. Amém?
Entrando onde ela estava, disse-lhe: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da salvação. O anjo, porém, acrescentou: Não temas, Maria, encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o nome de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: Como é que vai ser isso, se não conheço homem algum? O anjo lhe respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este é o 6º mês para aquela que chamavam de estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria: Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo tua palavra. E o anjo a deixou. Palavras da salvação. À medida que eu fui lendo essa passagem, várias vezes, o fato que mais me chamou a atenção, logo de cara, foi a saudação do anjo: Alegra-te, alegra-te. E claro, o Espírito Santo com certeza não vai agir em um coração onde reina a tristeza. Se a alegria do Senhor é a minha força, com certeza essa tristeza será a minha fraqueza. Então, assim como o Espírito Santo saudou a Nossa Senhora, eu salvo a vocês agora. Alegrem-se, alegrem-se, pois o Espírito do Senhor está com todos vocês. Achei até um pouco engraçado a medida que Rui ia conduzindo a oração dele, porque em uma outra vez que eu preguei, eu trouxe um exemplo de Chaves, e ele na oração também citou o mesmo exemplo, e hoje da mesma forma, várias situações onde ele tocou na oração foram as situações que o Senhor colocava em meu coração para dizer para todos vocês. E o primeiro foi justamente isso: a alegria do Senhor. A alegria do Senhor que é a nossa força, essa alegria que deve habitar em nós, essa alegria que devemos ter porque conhecemos o Espírito Santo. O Espírito Santo envolve a nossa vida. Se ainda não envolve, que por isso, por essa oração que proclamamos hoje para todo mundo, que essa alegria do Espírito Santo possa movimentar a nossa vida. Que a alegria do Espírito Santo possa movimentar a nossa vida. E se de fato a sombra do Altíssimo está em mim, por que não me ater a essa frase também que o Santo Anjo disse a Nossa Senhora? Porque para Deus nada é impossível. Se o Espírito Santo habita em mim, se a força do Altíssimo me envolve, porque eu tenho que me preocupar com situações tão pequenas à graça do Senhor? Impossível é se a sua vida não melhorar com a graça do Espírito Santo. Desculpa, eu acho que eu não fui bem claro aqui. Impossível será se você, repleto
sua vida não mudará. Nosso Senhor ressuscitou mortos, fez cegos enxergarem, mudos falarem. Pensa agora a situação que você traz hoje no seu coração. Pelo menos aquela situação que você se preocupa. De fato, isso não é nada para Deus. Pensa lá, aquela mínima quantidade de pães e de peixes que o Senhor multiplicou para muitos, porque para Deus nada é impossível. E se de fato essa força do Altíssimo me envolve com o teu Santo Espírito, para mim também nada vai ser impossível. Para você, meu irmão, nada vai ser impossível. De fato, nada vai ser impossível, porque para Deus nada é impossível. Só que, claro, o primeiro passo para que possamos de fato ter esse Espírito Santo agindo em nós é a nossa alegria. Sabe quando a gente está desanimado? Que de fato isso às vezes acontece, não só no sentido espiritual, às vezes no sentido físico mesmo, nesse calor. Às vezes fica difícil nesse calorão, após o almoço, ter ânimo para levantar daquele cochilo. Aquela dormidinha que seria 10 minutos e passa a ser 30. Vem o desânimo. Mas no sentido espiritual, isso é mais preocupante ainda. De fato, quando conhecemos a graça de Deus, estamos plenamente buscando esse Espírito Santo, buscamos estar envolvidos com esse Espírito Santo. Se o inimigo de Deus chega para nós e nos oferece um pecado muito grande, de cara iremos recusar. Mas o inimigo de Deus não é besta. Ele primeiro vai nos desanimando, vai nos enfraquecendo, vai nos tornando abertos ao pecado. E assim de fato vai acontecendo. Vamos pecando aos pouquinhos, vamos diminuindo a nossa oração, de fato vamos desanimando, vamos perdendo essa alegria, que é um ponto-chave para que o Espírito Santo age em nós. Que possamos, pela graça do Espírito Santo, vencer qualquer desânimo, que possamos estar no nosso coração hoje. É difícil, claro que é. Somos humanos, a nossa humanidade tende à descrença muitas vezes. Mas que seja a graça do próprio Espírito Santo a nos livrar disso, a nos deixar alegres mesmo na tribulação. E olha, essa situação dessa alegria que nos ocorre pela graça do Espírito Santo não foi só nessa situação de Nossa Senhora. Ainda seguindo a palavra aí, no versículo 39. Amém? Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. De onde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Pois quando tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria. A criança estremeceu de alegria em meu ventre. Feliz aquela que creu, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Palavra da salvação. Novamente, pela ação do Espírito Santo, porque essa saudação que nos diz a palavra não foi simplesmente um cumprimento de Nossa Senhora, no caso ali um cumprimento verbal, um abraço, que fez a criança se estremecer, mas foi aquele Espírito Santo que estava no ventre de Nossa Senhora, gerando Jesus, que causou essa extrema alegria no coração de São João Batista, que ali no ventre de Santa Isabel já se estremeceu. Foi a própria alegria do Espírito Santo.
Santo que movimentou São João Batista desde o nascimento, ser um grande guerreiro do Senhor. Assim de fato deve ser o nosso coração. Estar alegres, pois sabemos que a força do Altíssimo nos envolve. Sabemos que essa força do Altíssimo nos envolve. Nos envolve porque essa é uma promessa do Senhor. Essa é uma promessa do Senhor. Pega agora o Evangelho de São João, no capítulo 14, versículo 16. E rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, para que convosco permaneça para sempre o Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque permanece convosco. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Palavra da salvação. Para que convosco permaneça para sempre. Essa é uma promessa do próprio Jesus para nós. Ele não nos diz: de vez em quando virá o Espírito Santo, às vezes virá o Paráclito, quando você rezar virá o Paráclito. Não, permanecerá para sempre. De fato é assim. O Espírito Santo para sempre permanece em nosso coração. Mas assim também como o Senhor nos diz na palavra, o mundo não acolheu, da mesma forma é assim o Espírito Santo em seu coração. Se você não acolher esse Espírito Santo, se você não querer, se você não se manifestar a ação do Espírito Santo, ele nunca mudará a sua vida. Jamais. O poder do Altíssimo não te envolverá. É promessa do próprio Cristo. Permanecerá convosco para sempre. Permanecerá convosco para sempre. Não vos deixarei órfãos. Quem sabe o que significa órfão? Robertão acertou. Uma das traduções, vamos dizer assim, seria essa: uma pessoa que não tem pai, que não tem mãe. Mas uma tradução literal da palavra órfão: alguém desprotegido. Alguém desprotegido. É uma promessa do próprio Cristo para nós. Não vos deixarei desprotegidos. Eu convido a vocês depois a lerem todo esse capítulo 14 de João. E ele traz assim várias promessas de amor que o Senhor tem para nós. E começa de fato muito lindo. Cesse de perturbar-se o vosso coração. Cesse de perturbar o vosso coração. Não vos deixarei órfãos. Pense de novo nessa dificuldade que você pensou aí, que você traz hoje no seu coração. Olha o que o Senhor te diz hoje: que Ele não te deixará desprotegido. Ele não te deixará desprotegido. Eu queria exemplificar uma situação aqui. Eu até achei que não estaria muito certo, porque as duas pessoas não estavam. Mas eu queria que viesse aqui à frente rapidinho, Juliana e Mariana. Rapidinho. Quando o Senhor nos diz essa proteção que Ele vai nos dar, é claro, não exclui a parte física, né?
proteção, contra assaltos, contra várias situações que podemos nos envolver. Mas assim como diz na própria palavra também, nossa preocupação maior é com quem pode levar a nossa alma à perdição. Então vai ser assim, são algumas das situações que de fato nos levam ao desânimo, podem machucar muito o nosso coração. Por exemplo, nosso Senhor não vai nos deixar órfãos, né? Elas me ensinaram muito bem, mas por exemplo, o que Mariana poderia fazer para ela aqui, como se pudesse um chute, poderia ficar roxo, poderia doer. De fato, isso pode passar. Obrigado. Não confia aqui. De fato, isso poderia passar. Às vezes machuca o nosso físico ali, mas isso não tira a graça de Deus do nosso coração. De fato, isso pode não nos levar ao desânimo, mas nosso Senhor não quer dizer que não nos deixa órfãos, é principalmente daquela situação que fere a nossa alma, que fere o nosso coração, que causa essa distância entre mim e o amor do Senhor. Quando nosso Senhor nos diz que pode machucar a alma, que pode enfraquecer o nosso coração, nos levar ao pecado. Por exemplo, vamos supor que eu chegasse assim para a Mariana, é a pessoa dela aqui, mas o que eu vou falar não, com certeza não é a pessoa dela. Mas se eu falasse assim, por exemplo, Mariana, você não vale nada, você é uma mentirosa, você é uma enganadora, você é uma pessoa suja. Tudo isso, de fato, machuca profundamente o nosso coração. Obrigado. Mas não é nada disso, né? Deus abençoe. Isso de fato machuca o nosso coração. Eu fiquei até relutante de contar uma história, mas hoje eu fui rezando e aconteceu ontem comigo. Foi o seguinte: cheguei em casa, saí da adoração, fui embora, aí fui terminar de fazer minhas coisas assim e ia rezar o texto. Aí quando era quase 1 da manhã, me chega uma mensagem no celular. É o seguinte: uma moça me mandou uma mensagem e assim, no ano de 2010, na época da Copa, eu e essa moça tivemos um breve relacionamento pseudo-estável. Foi breve o relacionamento, mas durou mais que a atuação do Brasil naquela Copa. E assim, ao término da situação, eu fui bem sincero com tudo aquilo que acontecia. Isso não é legal, isso não é legal. E de fato eu achei ter encerrado por ali. Olha para você ver, mais de 2 anos depois. Só que essa semana eu vi essa moça, conversei com ela e achei que estava realmente assim, super louco. Porque de fato a minha sinceridade não foi errada. A minha sinceridade não foi errada. Aí quando eu estava quase indo rezar no texto, chega essa mensagem. A primeira parte da mensagem eu não vou falar, mas a segunda era assim: eu não quero te ver nunca mais, saia da minha vida. E de fato aquilo me deixou assim, de fato, desanimado. A palavra é essa, desanimado. Eu falei: Senhor,
É aquela hora que você se pergunta: o que eu fiz? O que eu fiz de errado? Você para e fala: Senhor, eu estou no caminho certo? Porque o certo foi romper com uma situação que eu vivia antes. Foi romper de forma correta uma situação que eu vivia antes. E de fato, nesse momento a gente fica desanimado, sem vontade de rezar, se sentindo a pior pessoa do mundo. Ainda bem que foi antes de eu rezar o texto. Porque na hora você fica com vontade de dormir até debaixo da cama, nem em cima da cama. Ou então só pegar a coberta e fazer assim escondido. Porque é assim que o inimigo usa das situações para desanimar, para de fato fazer com que eu esqueça que o Espírito Santo habita em mim, que o Espírito Santo me envolve com essa força do Altíssimo. Que juntamente com esse mesmo Espírito Santo, nada será impossível para mim. Nada. Então eu digo a vocês, até mesmo a ofensa das pessoas, de situações antigas, não deixe que essas situações tirem a graça do Espírito Santo que habita em vocês. Não deixe que a ofensa do mundo tire a graça do Espírito Santo que habita em vocês. Vivam de fato esse entrosamento com o Espírito Santo. E ainda pegando essa mesma palavra, que o mundo, versículo 17, que o mundo não pode acolher porque não vê nem conhece, mas vocês podem, porque de fato vocês estão aqui porque já viram o que o Espírito Santo fez na vida de vocês. Então acolham novamente essa ação do Espírito Santo na vida de vocês. Tenham de fato esse entrosamento com o poder do Espírito Santo. Agora eu queria que vocês ficassem de pé de novo. Nós vamos repetir o que a gente proclamou no início aqui. Aí de novo. Você coloca a sua mão esquerda perto do seu coração e com a direita se levanta. Com vontade. Com vontade, ok? Vamos lá. Hoje, 6 de outubro de 2012, eu, Renato, proclamo para todo mundo que o Espírito Santo de Deus que habita em mim, Santo de Deus que habita em mim, me envolve com a força do Altíssimo, e me protege. Amém? Amém. Peraí, continua de pé. Agora, a gente vai continuar essa oração, mas de uma forma bem espontânea. Eu queria que vocês aí, nem que vocês falassem baixinho para a pessoa do lado não escutar, mas fiquem à vontade para falar baixo, para falar alto. Mas recomecem essa ação do Espírito Santo na vida de vocês. Se você se sentir à vontade, pode fechar os olhos também. E que seja só você